Lisa Kleypas. Os Mistérios de Bow Street. Livro 1. Cortesã por uma Noite. Capítulo 15. O patrulheiro chegou, minha querida. Avisou a senhora Buttons, parada na porta da biblioteca. Chama-se Keyes e é um cavalheiro bom e gentil. O homem mais experiente que Sr. Cannon poderia oferecer. O Sr. Morgan o estima muito. Estaremos em boas mãos, pode ter certeza. Agradeço ao Sr. Keyes por mim, por tomar conta de tudo durante a ausência do Sr. Morgan, murmurou Vivienne. Ela parou diante da janela da biblioteca, com um livro na mão, e ficou olhando para a tempestade que se formava do lado de fora. Nuvens pesadas tinham escurecido a tarde, a ponto de parecer noite, e rajadas de vento agitavam as árvores e os canteiros do jardim. A chuva já começava a cair, gotas pesadas que indicavam que o pior ainda estava por chegar. Não seria melhor que a senhorita mesmo agradecesse a ele? Sugeriu a governanta. O Sr. Keyes está no saguão de entrada e parece querer lhe falar imediatamente. É claro, concordou Vivienne com relutância. Poderia trazê-lo até aqui? Sim, senhorita. Vivienne segurou um livro de poesia contra o peito, espalmando os dedos na capa de couro gravada, e deixou escapar um longo suspiro. Não queria conversar com o Sr. Keyes. Queria que Grant voltasse logo. Saber que ele estava longe a deixava estranhamente inquieta. Passara a se apoiar tanto nele que detestava a ideia de estarem separados, mesmo que por um dia e uma noite. Porém, não podia se permitir aquele tipo de sentimento. O relacionamento deles, do jeito que era, logo terminaria. Ela precisaria manter o mínimo de dignidade quando se separassem. Se revelasse quanto ansiava pela atenção de Grant, pelos sorrisos, pela companhia dele, acabaria envergonhando os dois. Ela antevia todo um futuro longe de Grant Morgan, e era melhor se acostumar a viver sem ele. Vivienne respirou fundo, relaxou as mãos que seguravam um livro e se voltou para a porta, bem no momento em que a senhora Buttons entrava com o patrulheiro na biblioteca. O Sr. Keyes era um homem de porte mediano e usava um casaco salmão, obviamente caro. Trazia um chapéu cinza de aba larga em uma das mãos. Era atraente e vistoso. Os cabelos prateados, armados e jogados para trás. Vivienne não conseguiu afastar os olhos dele. A aparência tão vaidosa contradizia a forma como imaginava um patrulheiro da Bow Street. Ela colocou um sorriso educado nos lábios e fez uma cortesia quando ele se aproximou. A senhora Buttons já se preparava para sair, quando Keyes a deteve com um ligeiro toque. Espere, por favor, senhora Buttons, falou. Pode muito bem ouvir o que tenho a dizer a senhorita Duval. Sim, senhor. Ela cruzou as mãos e ficou ali, o senho franzido, com um toque de perplexidade. Para começar, senhorita Duval, disse o patrulheiro, com um refinamento antiquado. Fico grato, para dizer o mínimo, por ser designado com o dever de protegê-la. Obrigada, falou Vivienne, reparando que a chuva começara, porém, ainda ficaria mais pesada. A senhora Buttons me garantiu que o senhor é muito estimado pelo meu... Ela se deteve, subitamente chocada e confusa, e um rubor intenso lhe percorreu o rosto e o pescoço. Pelo Sr. Morgan,
conseguiu dizer Vivian, a voz saindo engasgada. Que outras palavras traiçoeiras teriam escapado caso não tivesse contido. Meu. Não tinha o direito de usar aquele pronome para se referir a Grant. Aquilo indicava posse, um relacionamento. Grant não era dela, em nenhum sentido. Como podia ter se esquecido disso tão rápido? Keyes ignorou o lapso dela e pareceu tentar não constrangê-la. O rosto bonito, e já com marcas do tempo, se franziu em um sorriso. Farei tudo o que estiver a meu poder para justificar a confiança do Sr. Morgan em mim. Obrigada, Sr. Keyes. Por falar nisso, continuou ele, com muito cuidado. Devo informá-la de que houve uma ligeira mudança de planos. Não fique perturbada. A senhorita não corre perigo. Mas, pouco antes de chegar aqui, recebi um recado do Sr. Ross dizendo que eu deveria levá-la para Bow Street. Prefiro ficar aqui, falou Vivian, surpresa, e levou a mão à garganta. Keyes assentiu. Compreendo, senhorita Duval. No entanto, Sir Ross recebeu uma nova informação durante a ausência de Morgan, que o levou a requisitar sua presença no escritório dele. Que tipo de informação poderia ser, senhor? Perguntou a senhora Buttons, adiantando-se para se colocar ao lado de Vivian. Não tenho permissão para dizer, respondeu Keyes, dando um breve sorriso para as duas mulheres preocupadas. Porém, lhes asseguro que o Sr. Morgan iria querer que colaborassem. Além disso, não há lugar mais seguro em Londres do que a nossa central. Por quanto tempo devo ficar lá? Indagou Vivian. Até que o Sr. Morgan volte? Possivelmente. De repente, um lampejo de impaciência o fez torcer os lábios. Senhorita Duval, estamos perdendo tempo. Sr. Ross me pediu que a levasse imediatamente até ele. Está certo. Viviane ficou abalada com a mudança de planos e foi tomada por uma sensação desagradável. O Sr. Keyes parecia ser um bom homem, mas havia algo nele de que ela não gostava. Algo difícil de identificar. Parecia que a fachada cordial escondia alguma coisa desprezível e fria. O instinto dela dizia para evitá-lo. Viviane sentiu o coração disparar de ansiedade. Era estranha aquela reação do corpo dela. Se a mente não conseguia encontrar nenhum motivo razoável para desconforto. O desejo de fugir daquele homem ficou mais forte, e ela teve dificuldade para se conter e não sair correndo. Sr. Keyes, posso levar uma das criadas comigo? Conseguiu dizer. Eu gostaria de ter uma companhia feminina. Mary irá com a senhorita, falou a senhora Buttons, aprovando a ideia. Keyes fez que não com a cabeça, na mesma hora. Não há necessidade disso. Não se trata de uma visita social, senhorita Duval, mas de negócios em caráter oficial. Prefiro partir agora, se não se importa, antes que a tempestade piore. Viviane trocou um olhar longo e questionador com a governanta. Ele é confiável? Perguntou com os olhos. E a senhora Buttons respondeu silenciosamente. Acredito que sim. A governanta estava preocupada, mas inclinou a cabeça, assentindo impotente. Senhorita Duval murmurou. Se o Sr. Keyes acha que deve ir, acredito que não haja muito mais a dizer a respeito. A senhora Buttons franziu o seio perturbada. E ele está certo. Não há lugar mais seguro para a senhorita do que a Bow Street.
Viviane olhou de relance para a janela, para o céu que escurecia. Muito bem, disse com calma. Se me dá licença, Sr. Keyes, gostaria de trocar meus sapatos e pegar um agasalho com capuz. É claro, senhorita Duval. Viviane recuou um passo e o encarou. Uma lembrança tentou aflorar em sua mente, forçando o caminho através do muro do esquecimento. Senhor, já nos encontramos antes, não é mesmo? Acredito que não, senhorita. O olhar dele foi de uma hostilidade contida que fez Viviane sentir uma súbita pontada de medo no estômago. Ele não gostava dela, percebeu. Provavelmente ouviu os terríveis rumores a seu respeito. A respeito da verdadeira Viviane, que fosse, e acreditar em cada um deles. O rimbombar de um trovão quebrou o silêncio, e Kay se virou em direção à janela, cada vez mais escura. Algo em seu perfil, uma ligeira saliência no alto do nariz, a linha dos cabelos, o modo como o queixo pequeno encontrava as dobras macias do pescoço, fez os nervos dela se agitarem em alarme. Keyes voltou a olhar para Viviane e percebeu a tensão em seu rosto. Não temos muito tempo, senhorita Duval. Ela se virou e saiu da biblioteca, forçando-se a caminhar normalmente, embora o pânico tivesse começado a se espalhar por dentro dela. Respirando em arquejos, Viviane lançou um olhar rápido por cima do ombro. Keyes estava parado ao pé da escada, fitando-a. Parecia um demônio maligno que planejava arrastá-la para as entranhas do inferno. A escada se erguia como a encosta de uma montanha diante dela, que cambaleou um pouco antes de conseguir subir. Tudo o que Viviane queria era permanecer escondida na segurança do próprio quarto, com a porta trancada. Depois do que pareceu uma eternidade, Viviane se viu diante da porta do quarto. Ela entrou e se trancou com dificuldade. E então ficou parada, tremendo. Estava perdida na sensação de afogamento, lutando para respirar, os membros rígidos no frio penetrante que a cercava. Grant. Viviane tentou dizer o nome dele em uma súplica desesperada por ajuda, mas havia perdido até a capacidade de sussurrar. Grant. Ela caiu de joelhos quando a lembrança a invadiu. A noite do ataque. O homem de cabelos prateados, com o rosto implacável. Mãos de aço ao redor do pescoço dela. Polegares apertando sua garganta até fechar a faringe. Ela, perdendo a batalha. Não conseguindo mais respirar. E a escuridão a consumi-la. Então viera o frio torturante do rio. A água negra, puxando-a para o fundo. O Sr. Keyes fizera aquilo com ela. Viviane sabia disso no fundo de sua alma. Ele tentara matá-la, e como falhara na primeira vez, tentaria de novo. Uma sensação momentânea de traição atravessou o horror que a dominava. Grant, como pôde mandar esse homem aqui? Como pode me deixar aqui com ele? Contudo, não era culpa de Grant. Rebateu o coração dela. Ele jamais faria algo assim com ela. Estava em perigo, no lugar que havia sido um refúgio tão perfeito até aquele momento. Tremendo e arquejando, ela se arrastou em busca do urinol, escondido no armário ao lado da cama. Teve dificuldade para abrir a porta do armário. Mas logo, a onda de náusea cedeu e ela encheu os pulmões com enormes lufadas de ar. Então fechou os olhos e se apoiou na lateral lustrosa do armário de mogno, saboreando o frescor da madeira contra o rosto quente e úmido. Pela primeira vez em semanas, lembrou o próprio nome.
Victoria, Devon disse em voz alta. Victoria, sou eu. Os lábios dela se moveram sem parar, repetindo aquele som. O nome dela, o nome verdadeiro. Foi como uma chave destrancando todos os lugares trancados de sua mente. Imagens do passado desfilaram diante dela. O chalé no campo, onde ocupava seus dias com os livros e alunos. Os amigos do vilarejo. Uma viagem para o beira-mar, muito tempo antes. O velório do pai. Victoria fechou os olhos com força e se lembrou do rosto bondoso e paciente do pai. Ele foi um acadêmico, um filósofo, um homem que preferia os livros à dura realidade do mundo real. Victoria o adorara e passara horas e horas lendo ao lado dele. Ela nunca amara homem nenhum no sentido romântico. Nunca desejara isso, desde que a mãe partira de Forest Crest. Victoria só se importara com o pai e com a irmã, que raramente via. Não houvera espaço para mais ninguém. O amor era perigoso demais. Era muito melhor permanecer sozinha e em segurança, no refúgio tranquilo do vilarejo. Victoria tinha poucas responsabilidades, além de tomar conta de si mesma. Ela nunca teria se aventurado para longe de lá se a irmã irresponsável não tivesse arrumado mais problemas do que poderia resolver. O alívio de se redescobrir, de recuperar a memória, a identidade, foi avassalador. No entanto, o homem no andar de baixo estava convencido de que ela era a irmã. Ah, Vivienne, suspirou Victoria, a voz trêmula. Se eu sobreviver a isso, você vai ter muito o que explicar. Ela secou o suor que escorrera pelo rosto até a ponta do queixo. Sentia-se como um rato encurralado por um gato. Seu primeiro impulso foi enfiar-se na cama, cobrir a cabeça com a manta e torcer para que Keyes a deixasse em paz. Mas era claro que ele não faria isso. O patrulheiro insistiria em arrastá-la dali, e os criados não fariam nada para detê-lo. Eles acreditariam em Keyes e não nela. Presumiriam que a amnésia a deixara desequilibrada. Ninguém aceitaria alegações de que o respeitado patrulheiro fosse, na verdade, um assassino cruel. Contudo, aonde quer que Keyes planejasse levá-la, não era Bow Street. Em desespero, Victoria tentou decidir o que fazer. Com Grant longe, o único homem em quem ela confiava para protegê-la era Sir Ross. Precisava entrar em contato com ele. Um suspiro trêmulo escapou de seus lábios e ela secou a testa suada na manga do vestido. Não sabia exatamente onde era Bow Street. Apenas que ficava em algum lugar no outro lado de Covent Garden. Mas era um endereço muito conhecido. Não seria difícil de encontrar. Victoria se colocou em ação no instante em que a ideia lhe ocorreu. Correu até o armário, encontrou uma capa verde escura de mangas compridas e capuz, como a de um monge, que esconde o rosto e os cabelos. Depois de vesti-la e calçar botas de caminhada de cano alto, abriu a porta do quarto e olhou de um lado para o outro do corredor vazio. Ela apertou o batente da porta com dedos trêmulos. Era difícil agir com cautela quando seus instintos lhe diziam para disparar como um coelho apavorado. Suas artérias pulsavam em alerta. Ela deu um passo cauteloso para o corredor, e então outro, e caminhou depressa na direção da escada. Não a principal, mas os degraus em espiral que ficavam nos fundos e eram usados pela criadagem. A luz pálida que entrava pelas janelas pequenas mal iluminava o caminho quando ela disparou pelos degraus. Victoria
se segurava no corrimão a intervalos regulares para manter o equilíbrio, enquanto seus pés voavam. Uma sombra se materializou no patamar do primeiro andar e Victoria parou com um grito engasgado na garganta. Keyes foi seu primeiro pensamento, mas na mesma hora ela percebeu que se tratava de uma mulher pequena. Era Mary, a criada, carregando uma cesta de roupas, de cama e banho dobradas. A criada parou e olhou para Victoria com uma mistura de surpresa e confusão. Senhorita Duval? Perguntou hesitante. O que está fazendo aqui, na escada dos criados? Quer que eu pegue algo para a senhorita? Ou que eu... Não conte a ninguém que me viu, disse Victoria, a voz baixa e urgente. Quero que todos pensem que ainda estou no meu quarto. O olhar de Mary pareceu questionar a sanidade de Victoria. Mas para onde a senhorita está indo? Com uma tempestade tão assustadora se formando lá fora. Prometa-me que não vai contar a ninguém. Quando vai voltar? Perguntou a criada preocupada. Senhorita, se algo lhe acontecer e eu não contar a ninguém que a vi sair, posso perder meu emprego. Poderia acabar na rua. A senhorita, por favor, não vá a lugar nenhum. Mary, não tenho tempo para ficar parada aqui, disse Victoria, desesperada. Vou voltar quando o Sr. Morgan estiver em casa. Nesse meio tempo, não mencione isso para ninguém. Ou se precisar mesmo fazê-lo, ao menos aguarde alguns minutos. É uma questão de vida ou morte para mim. Victoria passou pela criada e continuou sua corrida até o porão. Após chegar ao pavimento mais baixo, ela passou pela porta que dava para o depósito de carvão e depois dele, pela cozinha. Felizmente, não encontrou mais nenhum criado quando chegou à porta que dava para o lado de fora e abriu. O ar estava pesado, com a promessa de chuva forte. Victoria respirou fundo, atravessou a pequena rua de serviço e correu pela trilha de cascalho que levava ao jardim fechado. Grossas sebes de choupo se erguiam acima dos muros de tijolos cobertos de era. Ela passou sob o arco com frontão e correu pela cerca de 15 metros do jardim, contornando uma mesa de pedra cercada por cadeiras de madeira maciça e vasos de pedra contendo pés de nectarina floridos. Estava cansada e seu coração batia mais forte. Porém, não diminuiu o passo ao sair pelo portão na parte posterior do jardim. Conforme se afastava da casa, uma sensação de esperança e alívio ganhava volume em seu peito. Ela contornou os estábulos e a cocheira e passou rapidamente pelas cavalariças que ficavam nos fundos da fileira de casas da King Street. Não tinha a menor dúvida de que sair da casa era o certo a fazer. Que Keyes ficasse lá, esperando e acreditando que a encurralara. Ela já estaria longe quando ele se desse conta de seu sumiço. Victoria imaginou a frustração dele ao descobrir que ela partira. E uma risada nervosa, quase eufórica, escapou de seus lábios. Ela acelerou o passo e rumou na direção do burburinho e da desordem tão bem-vindos de Covent Garden. As pedras grandes e lisas do caminho das carruagens se tornaram mais ásperas e soltas quando Victoria seguiu para Garden Piazza. Ela se manteve na calçada pavimentada e puxou o capuz para baixo, para esconder o rosto, enquanto passava por homens que lavavam as estradas das casas elegantes, por acendedores de lampiões que subiam até os globos suspensos e suportes de ferro, e por músicos itinerantes que tocavam rabeca e tamborim. A rua fervilhava de carroças, charretes, carruagens e animais, em uma massa de som que agrediu os ouvidos de Victoria. Mais algumas gotas de chuva caíram, prometendo alívio dos odores de fumaça e esterco que pairavam no ar pesado.
Mas a tempestade estava se contendo, como se esperasse por uma deixa para cair. Os protetores metálicos dos sapatos das damas, que os guardavam da lama e da sujeira, tilintavam nas calçadas, enquanto se viam guarda-chuvas sobre os braços dos cavalheiros, que lançavam olhares furtivos para as nuvens. A escuridão prematura dava um ar sinistro à cena, e Victoria estremeceu sob a capa. A Bow Street ficava a uma curta distância a pé, lembrou a si mesma. Ela só precisava atravessar Covent Garden da forma mais discreta possível, e então chegaria ao porto seguro, que era o escritório de Cannon. A pedido do Sr. Keyes, a Sra. Buttons serviu vinho, enquanto eles esperavam que Vivienne descesse. Ele segurou entre o polegar e o indicador a haste do cálice, de prata raro, e examinou a peça. A forma era simples e elegante, com a parte superior ligeiramente alargada e o corpo liso, muito polido. Morgan se saiu muito bem, comentou, soando nada satisfeito. Mais rico do que qualquer patrulheiro que já conheci. Ele leva jeito para ganhar dinheiro, não é mesmo? O Sr. Morgan trabalha muito, senhor, retrucou a governanta, colocando-se na defensiva pelo patrão. Morgan era um homem inteligente, corajoso e renomado. Era certo que fosse bem pago por seus feitos. Não mais do que o restante de nós, observou Keyes com um sorriso, enquanto os olhos permaneciam frios. Ainda assim, ele vive como um rei, enquanto eu... A voz do homem morreu e sua expressão se tornou impassível, como se ele se arrependesse do que dissera. Bem, eu gostaria de lhe agradecer, em nome dos empregados do Sr. Morgan, por tomar conta da senhorita Duval, disse a Sra. Buttons, disfarçando seu desconforto. Temos confiança em que ela estará tão segura sob sua proteção quanto estaria com o próprio Sr. Morgan. Sim, concordou Keyes baixinho. Vou tomar conta do precioso bichinho de estimação de Morgan. A Sra. Buttons inclinou a cabeça, em dúvida se tinha ouvido direito. Senhor? Entretanto, antes que ele pudesse explicar, os dois foram interrompidos por uma criada pequena, de cabelos escuros, com o rosto tenso e marcado de lágrimas. A mulher estava agitada e trêmula, de punhos cerrados. Sra. Buttons, madame, chamou baixinho, parando meio escondido na lateral da porta. Sra. Buttons, achei que deveria vir logo procurá-la, embora ela tenha me dito para não fazer isso. Ah, não sei o que fazer, mas não a magoaria por nada neste mundo, sinceramente. Mary, disse a governanta, preocupada, aproximando-se da jovem. Keyes endireitou o corpo na cadeira. O que foi? Perguntou ele ríspido. A quem está se referindo? A senhorita Duval? A criada assentiu nervosa. Ela se foi, senhor. Ela se foi? Repetiu a Sra. Buttons, surpresa. Keyes se levantou da cadeira em um pulo. Que diabos quer dizer com que ela se foi? Rosnou ele. O tom rude fez as duas mulheres encararem surpresas. Há menos de 5 minutos, respondeu Mary em um balbuciar. Passei por ela na escada dos criados e ela me disse para não... eu jamais deveria ter falado. Mas, ela está em perigo lá fora, não está? A jovem olhou transtornada para a governanta. Sra. Buttons, eu agi errado? Não, Mary. Tranquilizou a mulher mais velha, com palmadinhas no braço. Você fez o que o Sr. Morgan desejaria que fizesse. Aquela bruxa maldita! Explodiu Keyes, jogando o cálice no chão. Nem ao menos se importou com o vinho,
que se espalhou pelo elegante tapete feito à mão, formando uma feia mancha vermelha na estampa amarela e azul. Ela não vai escapar de mim, jurou, e saiu pisando firme da biblioteca e berrando que lhe trouxessem seu casaco e seu chapéu. A senhora Buttons esfregou a testa ao sentir uma dor de cabeça começar a perturbá-la. Seu rosto estava tenso, com linhas fundas de preocupação. Ele se comportou de forma estranha, comentou, mais para si do que para a moça ao seu lado. Está claro que não tem grande apreço pela Nossa Senhorita Duval. Espero que ele a encontre, comentou Mary, em um tom abatido. Aí, ela estará a salvo, não é mesmo? A governanta não respondeu. Apenas caminhou até o saguão de entrada e se encolheu quando a pesada porta da frente bateu, depois da saída apressada do patrulheiro. Embora Covent Garden tivesse começado com algumas praças repletas de mansões espaçosas e de aristocratas, e uma pequena igreja projetada pelo renomado arquiteto Inigo Jones, passara por várias mudanças ao longo dos séculos. Naquele momento, fervilhava com os teatros mais famosos do mundo, para não mencionar os cafés cheios de escritores, músicos e artistas. Um enorme mercado coberto estendia seus tentáculos desde as praças até as ruas e becos que a cercavam. Ocupava no mínimo meio hectare, e seu barulho e agitação pareciam crescer a cada ano. A nobreza havia muito deixado as mansões elegantes, e é claro, e agora, os prédios antigos e imponentes, com suas escadarias majestosas, eram ocupados por lojas, tavernas e figuras do submundo de Londres. Victoria seguiu com cautela por baixo da arcada coberta por onde as pessoas se aglomeravam ao redor das lojas e barracas. Misturou-se à multidão, deixando-se levar pelo fluxo de pedestres que a guiou por uma profusão de cestos de flores e de senhoras idosas fazendo buquês por encomenda. Dezenas de mãos tocavam legumes e verduras, os apalpavam e juntavam o que desejavam comprar. Nas barracas dos peixeiros, onde homens limpavam e estripavam os peixes mais frescos e depois os embrulhavam, havia fileiras de enguias penduradas. Um vendedor de pássaros exibia um papagaio pousado em sua luva, enquanto gaiolas cheias de canários, cotovias e corujas anunciavam ruidosamente sua disponibilidade para a venda. Victoria passou pela porta de uma loja de ervas e raízes, que vendia também potes de vidro contendo sanguessugas, todos enfileirados em prateleiras de madeira. Depois, por uma perfumaria, com a vitrine cheia de ungüentos e óleos, muito aromáticos, guardados em jarros de vidros coloridos. Ei, menina! Chamou, uma voz arranhada. Victoria se virou, assustada, quando a mão que mais parecia uma garra a segurou pela manga. Uma velha, muito enrugada e miúda, que usava roupas chamativas, além de braceletes, lenços e saia vermelha, agarrava o braço dela com força. Deixe-me ler a sua sorte, queridinha. Só um shilling para saber todos os segredos do amanhã. Só um shilling. Veja só. E com um rostinho desses, que belo futuro deve ser. Obrigada, mas não tenho dinheiro, disse Victoria em voz baixa, puxando o braço para se desvencilhar e já se afastando. No entanto, a cartomante insistiu e seguiu Victoria a um passo rápido, segurando-a novamente pelo pulso. Lerei seu futuro, sem cobrar, menina, ofereceu a senhora, e aumentou o tom de voz, até se tornar um guincho muito semelhante ao do papagaio do vendedor de pássaros. Venham todos! Quem quer ouvir a sorte da linda jovem? Ao perceber
que a mulher pretendia usá-la como uma espécie de chamariz. Victoria puxou a mão com mais força. Não, disse irritada. Deixe-me em paz. A pequena confusão atraiu alguns olhares e Victoria observou de relance a multidão, com cautela, até conseguir por fim se livrar da cartomante. De repente, ela avistou um chapéu de cavalheiro cinza claro e seu peito se contraiu em um doloroso alarme. Parecia com que o Sr. Case usava, mas ele não poderia tê-la alcançado tão rápido. Poderia. Ela procurou pelo chapéu, mas não o avistou mais. Talvez tivesse sido sua imaginação, pensou, ansiosa, e se apressou no sentido leste, em direção ao enorme pórtico de pilares do edifício da ópera. As 4 colunas estriadas, muito altas, que ficavam na frente do prédio, faziam as pessoas aglomeradas ali parecerem uma colônia de formigas. Estava acontecendo um protesto. A massa de gente gritava para as portas fechadas. Cavalheiros e pedintes contribuíam para o tumulto, todos berrando e brandando contra o recente aumento nos preços das entradas para os espetáculos. Preços antigos, gritavam alguns, irritados. Queremos os preços antigos. Alto demais, berravam outros. Victoria se enfiou no meio da turba barulhenta e abriu caminho até chegar ao abrigo de uma das colunas dóricas. Ela se apoiou contra a pedra fria e ficou imóvel. A pulsação disparada, enquanto a multidão se agitava e vaiava ao seu redor. Victoria olhou fixamente os relevos no painel diante dela. A figura entalhada de Shakespeare, as musas gregas, e no alto, uma estátua da musa da comédia em um nicho. Caius a seguia. Victoria podia sentir isso. Ele achava que ela era Vivienne e iria matá-la, ou por vingança, ou porque fora contratado para isso. Se Caius descobrira que ela havia deixado a casa, imaginaria que o primeiro lugar em que pensaria seria o número 4 da Bow Street, e faria tudo o que estivesse em seu poder para impedi-la de chegar a Sr. Ross. De repente, Victoria sentiu uma raiva profunda diante da situação injusta em que se encontrava. Estava em perigo, sem que tivesse feito nada para isso. Fora para Londres, preocupado com a irmã. Depois, uma sequência de eventos bizarros a levar àquilo. Naquele instante, o céu pareceu arrebentar em torrentes de água, fazendo a multidão se dispersar em busca de abrigo. O temporal castigava guarda-chuvas e chapéus e encharcava roupas e sapatos. Victoria respirou fundo e olhou ao redor da coluna mais uma vez, vasculhando a multidão. Notou o chapéu cinza e ficou apavorado ao reconhecer que era mesmo Caius. Ele estava parado a cerca de 50 metros, interrogando alguém. O rosto composto e frio, a postura traindo sua extrema atenção. Ah, meu Deus! Sussurrou Victoria. Como se sentisse o olhar dela, Caius se virou e a encarou. O rosto até então neutro se contorceu de raiva. Ele empurrou o homem com quem falava e partiu na direção de Victoria com uma expressão assassina nos olhos. Ela saiu em disparada na mesma hora, abrindo caminho entre a multidão que se dispersava e correndo ao longo do prédio da ópera. Victoria viu a esquina da Russell Street, tropeçou na via de paralelepípedos e se esforçou para recuperar o equilíbrio, ciente de que Caius diminuía a distância entre eles. Você não vai me deter, pensou ela, com uma determinação sombria. Ela chegaria a Bow Street. Maldito fosse Caius. Ela já havia progredido muito para fracassar agora.
Grant entrou de supetão pela porta da frente e seu rosto ficou pálido como um fantasma quando percebeu a concentração fora do comum dos criados no saguão, todos ao redor da Sra. Buttons. Sr. Morgan, exclamou a governanta e se adiantou para ele apressada, sem a compostura habitual. Ela parecia ansiosa, confusa, com alguns fios de cabelos grisalhos escapando do coque, em geral imaculado, no alto da cabeça. Grant nunca a vira tão descomposta. Onde ela está? Perguntou ele, em um tom feroz, embora já gritasse por dentro, em negação, diante da resposta óbvia. Graças a Deus, o senhor voltou, exclamou a Sra. Buttons, nervosa. Eu estava prestes a mandar um recado para Bow Street, já que não sabíamos quando o senhor retornaria, e achei importante confirmar o pedido do Sr. Ross. De que diabos está falando? Grant voltou os olhos para os criados reunidos, todos com expressões funestas. Onde está a Victoria? Perguntou irritado. A pergunta fez com que todos os rostos voltados para ele mostrassem uma expressão confusa. Victoria? Repetiu a governanta sem entender. Grant balançou a cabeça com impaciência. Vivienne, a senhorita Duval, a mulher que tem morado aqui nas últimas semanas. Maldição! Onde ela está? E onde está Keyes? Seguiu-se um momento de pesado silêncio, o que deixou os nervos dele ainda mais abalados. A fúria mais intensa. Grant percebeu que ninguém queria responder, e em seu desespero, repetiu a pergunta aos berros, o que fez todos se sobressaltarem. Alguém pode me dizer o que aconteceu, maldição? Mary se adiantou, os ombros curvados, a cabeça ligeiramente baixa, como se desconfiasse que ele talvez se sentisse tentado a bater nela. Foi culpa minha, senhor, disse baixinho. Eu vi a senhorita Duval deixar a casa pela escada dos criados, indo em direção à saída pela cozinha. Ela me pediu que não contasse a ninguém. Disse que era uma questão de vida ou morte para ela. Mas achei que era melhor contar logo para a Sra. Buttons. E foi o que fiz. O sangue fazia as veias de Grant latejarem. Ecoava em seus ouvidos. De vida ou morte? Repetiu ele, a voz pesada. De algum modo, Victoria se dera conta do perigo, que corria e escapara. A Sra. Buttons passou a mão várias vezes pela frente do avental, como se não conseguisse secar as palmas suadas de nervosismo. Entenda, senhor. Assim que chegou o Sr. Keyes, disse que teria que levar a senhorita Duval para Bow Street, a pedido de Sr. Ross. Os modos dele estavam estranhos e frios. Eu o conheço há anos e nunca o vi daquela maneira. Ficou claro que a senhorita Duval não queria ir com ele, mas ela pediu licença para calçar os sapatos de caminhada. E enquanto esperávamos que voltasse na biblioteca, ela saiu escondida de casa. Imagino que qualquer mulher em sua posição ficaria com medo de estranhos. Eu a vi da janela quando ela saiu. Voltou a falar Mary. A senhorita Duval parecia ir na direção do mercado, e o Sr. Keyes foi logo atrás dela. Ela está indo para Bow Street, murmurou Grant. Até onde Victoria sabia, era o único lugar seguro, além daquela casa. Ele ordenou a um dos criados que pegasse um cavalo e fosse para Bow Street em disparada. Diga a Cannon para chamar todos os homens disponíveis. Diga que espalhe oficiais, patrulheiros e guardas por todos os centímetros de Covent Garden e das ruas ao redor, até que a senhorita Duval e Keyes sejam encontrados. Agora, depressa. Quero você no escritório de Cannon em menos de 5 minutos. Sim, senhor. O criado disparou na direção dos fundos da casa, pegando o caminho mais curto para os estábulos. Grant saiu correndo da casa também, mal se dando conta da chuva forte que lhe ensopava os cabelos e as roupas. Uma estranha sensação
tomou conta dele. Um medo que nunca sentira. Jamais dera a mínima importância à própria segurança, já que confiava em sua sagacidade e sua força física para enfrentar qualquer perigo em que se encontrasse. Mas aquele medo por outra pessoa, aquela mistura de amor, terror e fúria, era o pior tipo de agonia. Ele correu a toda velocidade na direção de Covent Garden, enquanto animais e carruagens disparavam pelas ruas sujas e molhadas, e pedestres buscavam abrigo de tempestade. Se algo acontecesse a Victoria, essa ideia provocou uma pontada de dor no peito de Grant, deixando com a sensação de que seus pulmões estavam cheios de fogo em lugar de ar. Ele passou pelo cemitério da igreja de St. Paul, o solo sagrado onde jazia 2 séculos de restos mortais humanos. O cheiro fúnebre de ossos acumulados o atingiu quando ele deu a volta pelo pórtico leste da igreja. Covent Garden se estendia diante dele, uma imensa mistura de tráfego e imundície. Batedores de carteiras, cafetões, ladrões e valentões andavam livremente por ali. E todos teriam grande interesse em uma mulher desacompanhada, de rosto bonito e cabelos ruivos. O pânico cresceu no peito de Grant, enquanto ele tentava decidir se Victoria teria contornado o jardim e seguido através das ruelas escuras, cheias de vagabundos e criminosos, ou se poderia ter atravessado direto à praça do mercado. Ele tinha que encontrá-la antes de Keyes. Victoria, onde está você? Murmurou Grant, a frustração aumentando a cada minuto que passava. Ele precisou de todo o autocontrole que possuía para não bradar essa pergunta. Victoria piscou com força para conseguir enxergar em meio ao dilúvio que caía e usou as 2 mãos para afastar a água do rosto. Ela desceu uma rua lateral que saía da Russell e logo percebeu, em desespero, que fora na direção errada. Já deveria ter chegado a Bow Street àquela altura, se ao menos soubesse o caminho. Se ao menos mais alguns minutos tivesse passado antes que Keyes descobrisse sua ausência. A saia encharcada se embolava ao redor das pernas de Victoria, enquanto ela corria para o meio de um aglomerado de prédios. Como todos os lugares em Londres, a área era uma confusão de prostíbulos, berçários do crime e barracos enfiados atrás de ruas que na frente eram limpas e tinham fachadas elegantes. Sem parar para olhar por sobre o ombro, entrou no primeiro abrigo que viu. Ela desceu correndo os degraus que levavam ao porão de um prédio de 2 andares, sem nenhuma placa que os identificasse como uma casa de apostas. Ainda, se esforçando para recuperar o fôlego, Victoria abriu uma porta de madeira e entrou em um salão cheio de sombras, iluminado por lampiões. Havia pelo menos 1 dúzia de homens ali, todos concentrados demais no que acontecia para reparar na presença dela de imediato. Cavalheiros e homens do povo se aglomeravam diante de um balcão que expunha potes de tabaco e pacotes de charutos, enquanto examinavam listas de probabilidades na parede dos fundos. Um agente de apostas, usando uma bolsa de couro pesada de cada lado do quadril, se postava com arrogância atrás do balcão, conduzindo as transações em ritmo rápido. Tem um bom soco, comparado aos outros, disse ele, esfregando as extremidades das costeletas encaracoladas entre o polegar e o indicador. Então, anotou as apostas com um lápis pequeno. Havia um cheiro masculino, rançoso no ar. Uma mistura de suor, tabaco e tecido molhado de chuva. Victoria cobriu o rosto com um capuz e se encolheu em um canto, com os braços apertados ao redor do corpo. Rezava em silêncio para que Keyes passasse direto pela casa de apostas e continuasse procurando por ela em outro lugar. No entanto, ela temia que sua esperança fosse vã. Aquela área de Londres era conhecida de Keyes, já que todos os patrulheiros eram designados rotineiramente
para vasculhar as espeluncas ali em busca de criminosos. Aquele era o grande talento dos patrulheiros: caçar e capturar a presa. Ora, ora! Sou a voz elegante de um cavalheiro, interrompendo os pensamentos de Victoria, e um par de botas leves de montaria se aproximou dela. Parece que um belo passarinho encontrou um lugar seco para se abrigar durante a tempestade. As apostas foram temporariamente interrompidas quando a presença de Victoria foi notada. Ela mordeu o lábio inferior e se esforçou a não se encolher quando o homem afastou o capuz que escondia seu rosto. Ela o ouviu prender a respiração e logo sentiu a mão carnuda pegar uma mecha úmida dos cabelos ruivos brilhantes. Uma coisinha adorável, disse o homem, a voz arrastada, e riu, o corpo pairando sobre o dela. O que está querendo, passarinho? Busca uma companhia para a noite? Se for isso, então encontrou seu homem. Tem uma moeda grande e reluzente em meu bolso para você. Não é só o que está no bolso dele, aposto, disse alguém, e todos gargalharam. Desesperadamente consciente de que se tornara alvo de atenção de todos, Victoria encarou com firmeza o homem diante dela. Ele tinha a aparência de um cavalheiro. Talvez fosse até um membro da pequena nobreza. Robusto, o rosto redondo recém-barbeado, calça marrom escura e um casaco de colarinho alto, feito de tecido de boa qualidade, com a gravata amarrada de forma elegante. Eu estava sendo importunado no mercado, falou Victoria em voz baixa. Pensei em me desvencilhar dele, escondendo-me aqui por alguns minutos. O homem estalou a língua em falsa solidariedade e passou os braços ao redor das costas dela com uma familiaridade inconveniente. Pobre pombinha, eu lhe darei toda a proteção que deseja. Ele estendeu a mão para a capa que ela usava e começou a abri-la, ignorando o arquejo ultrajado de Victoria. Não precisa protestar. Só quero dar uma boa olhada na mercadoria. Agora, toda a atenção da sala estava de fato neles. Até o agente de apostas parara para assistir o desenrolar da cena e se juntar aos gritos de encorajamento dos outros homens, que também queriam ver o que estava escondido sob a capa. Vim aqui para evitar ser molestada por um homem, falou Victoria, empurrando as mãos que se estendiam em sua direção e encolhendo-se mais no canto. Não à procura de outro. O imbecil apenas riu do comentário, como se acreditasse que ela estava fazendo um joguinho de sedução com ele. Estou lhe oferecendo uma noite com um garanhão cheio de desejo e uma generosa recompensa por seus serviços, falou. O que mais uma mulher poderia querer? Eu lhe darei uma recompensa se me ajudar a chegar a Bow Street, contra-argumentou Victoria. Com certeza, já ouviu falar do Sr. Grant Morgan, o patrulheiro. Sei que ele consideraria um favor pessoal se o senhor me levasse até lá em segurança. Parte da luxúria pareceu desaparecer da expressão do homem, que a encarou com interesse renovado. Sim, já ouvi falar de Morgan. Que ligação a senhorita tem com ele? Um fiapo de alívio acalmou um pouco a agitação dela. O nome de Grant definitivamente capturara a atenção dele. Se aquele homem pudesse, de algum modo, ser persuadido a levá-la a Bow Street, ela estaria salvo de Keyes. Em sua ânsia para convencê-la a ajudá-la, Victoria segurou o homem pela manga e apertou o braço dele com força. No entanto, antes que ela pudesse dizer mais uma palavra que fosse, alguém entrou na casa de apostas. Depois de um único olhar para o homem de chapéu cinza, Victoria deixou escapar uma exclamação abafada de medo. É ele, falou a voz trêmula. O homem que estava perturbando a senhorita? Perguntou o suposto protetor dela. Victoria sentiu a garganta
parecendo se fechar diante da visão de Keyes. A respiração dele estava acelerada por causa do cansaço. O rosto com uma expressão tensa e furiosa. Assim que a viu, seus olhos cintilaram um triunfo maligno. Sou um patrulheiro da Bow Street em perseguição a uma suspeita, disse ele, em uma voz fria e clara. Entregue-me essa mulher. O anúncio de um patrulheiro no lugar provocou um burburinho de consternação entre o pequeno aglomerado de homens. O agente de apostas saiu de trás do balcão e começou a falar alto. Estou à frente de um negócio honesto, ouviu? O que é preciso para manter vocês fora da minha cola, seus porcos? Era bem conhecido que os agentes de apostas e os patrulheiros desprezavam uns aos outros, já que as autoridades, com frequência, invadiam casas de apostas em busca de criminosos. Os patrulheiros consideravam que os agentes de apostas estavam apenas um pequeno degrau acima dos criminosos de verdade e costumavam tratá-los da mesma forma. Estou a serviço da coroa, continuou Keyes com rispidez, adiantando-se na direção de Victoria. Agradecerei se me entregar a meretriz, já que ela está sendo requisitada para interrogatório. Ele está mentindo, falou Victoria, e se jogou em cima do cavalheiro ao seu lado, agarrando-se a qualquer mísera proteção que conseguisse encontrar. Não fiz nada de errado. De que crime ela é acusada? Perguntou o homem, passando um braço ao redor de Victoria. Não tenho tempo para enumerar as ofensas, retrucou Keyes. Agora vamos. Solte a mulher e volte aos seus negócios. Faça o que ele diz, ordenou o agente de apostas. Deixe que ele pegue a mercadoria e vá embora. É ruim para os negócios ter um patrulheiro por aqui. O homem suspirou e começou a empurrar a Victoria gentilmente. Ora, você queria ir para Bow Street, pombinha. Parece que agora tem um acompanhante. Ele não vai me levar para lá, gritou Victoria, agarrando-se a ele. Vai me matar. Não me deixe. Matar? Repetiu o homem, e riu do que lhe soou como exagero. Vamos, pombinha. Seja o que for que tenha feito, não pode ter sido tão ruim. Quando estiver na corte e abrir seu sorriso mais lindo para o magistrado, não tenha dúvida de que logo será liberada. Por favor, pediu Victoria desesperada. Ajude-me a chegar a Sir Ross ou ao Sr. Morgan. Estou implorando pela minha vida. Uma sombra de incerteza passou pelo rosto do homem quando baixou a cabeça para encará-la. E pareceu convencido pelo que leu nos olhos dela. O braço ao redor de Victoria a segurou com mais força. Está certo, falou. Sem dúvida, eu poderia ter coisas piores a fazer do que resgatar uma dama em perigo nesta noite chuvosa. Ele levantou os olhos para Keyes com um sorriso afável e condescendente. Com certeza, não terá qualquer problema se eu acompanhar a moça até a Bow Street, falou. É onde quer levá-la, certo? Que diferença faria se eu a levasse? Victoria ficou tensa quando Keyes se aproximou deles. Os olhos escuros e letais no rosto tranquilo. Ele parecia estar pensando em uma resposta, como faz um homem em uma conversa civilizada. Eu lhe mostrarei que diferença faria, disse baixinho. No momento em que falou, Keyes puxou um objeto de dentro do casaco e o levantou em um movimento rápido, em um arco. Victoria percebeu que era o bastão que os patrulheiros usavam para render criminosos rebeldes. Ela deixou escapar um grito agudo e se afastou bem no instante em que Keyes atacou o homem na cabeça e nos ombros. 3 vezes
em rápida sucessão. Ela sentiu o impacto dos golpes ressoar pelo corpo pesado do homem. E ele caiu no chão, gemendo, e a soltou. Keyes a puxou para si e dobrou um dos braços dela para trás, torcendo até Victoria sentir a dor se espalhar por suas costas e seus ombros. Ela grunhiu entre dentes e se inclinou para a frente, para aliviar um pouco a pontada lacinante. Uma sucessão de gritos de raiva ecoou pelo salão, e a voz de Keyes se fez ouvir acima da cacofonia. Se alguém quiser se colocar no meu caminho, farei com que seja acusado de interferir no trabalho de um oficial, cumprindo com o seu dever. Estão interessados em passar uma noite na prisão de Newgate? Ele deu uma risada desdenhosa ao ver o grupo calar-se. Achei que não. Debochou. Continue de onde estavam, cavalheiros, e tirem essa mocinha da mente de vocês. Saia do meu estabelecimento, falou o agente de apostas, com raiva, e se juntou ao pequeno grupo reunido ao redor do homem ferido no chão. Com prazer, retrucou Keyes, empurrando Victoria degraus acima, de volta para a tempestade. Não pode me matar agora, gritou ela, contra a chuva que atingia com força seu rosto. Há testemunhas. Todos vão dizer que foi você que me levou embora. Você será condenado, enforcado. Estarei longe daqui, muito antes da investigação sequer começar, zombou Keyes, e continuou a torcer o braço dela, enquanto a empurrava pela rua e contornava uma vala de esgoto alagada. Victoria olhava freneticamente para um lado e para o outro da rua, na esperança de encontrar alguém para ajudá-la. Olhares impotentes assistiam à cena das profundezas dos porões lotados. O fedor de um matadouro clandestino o cercou quando eles passaram pela porta, onde nem mesmo a chuva torrencial conseguia lavar as camadas de sangue e gordura secos. Ela sentiu os olhos ardendo e as lágrimas se misturarem à chuva que escorria por seu rosto. Por que está fazendo isso comigo? Perguntou. Surpreendentemente, Keyes a escutou através do barulho da tempestade. Sou velho demais para ser patrulheiro e tenho só umas poucas libras para me aposentar. E de jeito nenhum viverei como um cão pelo resto dos meus dias. Quem lhe pagou para mim? Ela se interrompeu com um grito de dor quando ele levantou um pouco mais o braço dobrado nas costas. Chega de tagarelar, determinou ele. Eles dobraram uma esquina e adentraram uma área de extrema pobreza. Então, seguiram em direção a uma fábrica deserta. As paredes do prédio pareciam desintegrar, tão estáveis que ninguém ousava ocupá-lo, nem mesmo os pobres que viviam por perto, espremidos nos cortiços como coelhos em gaiolas. Victoria gritou e cravou os calcanhares no chão quando Keyes tentou forçá-la a passar pela porta. Então, sentiu uma dor aguda na lateral da cabeça. Zonza percebeu que ele acabara de atingi-la com força suficiente para conter a resistência dela. Vergada contra ele, a mente zumbindo, ela se esforçou para se recompor. Ele a amordaçou com eficiência, usando a própria gravata. E Victoria se encolheu ao sentir o gosto de goma e suor. E então Keyes juntou as mãos dela atrás das costas e as prendeu com gemas frias de metal. Impotente, Victoria cambaleou quando o patrulheiro empurrou na direção de um lance de escada quebrado. O que restava dos degraus gemia e rachava conforme eles subiam. O prédio estaria um breu se boa parte do telhado não tivesse apodrecido e caído. Buracos e rachaduras largas nas paredes também deixavam alguma luz entrar. O ar parado fedia. Cada superfície visível
coberta por uma poeira oleosa que mal se erguia quando o vento jogava a chuva para dentro. Ninguém a encontraria agora, pensou Victoria, a mente embotada, e arquejou para tentar respirar, quando Keyes a empurrou por um segundo lance de escada. O piso estava sujo, de excremento de ratos, e as paredes rachadas, cobertas de sujeira, teias de aranha e ninhos de pássaros. Eles ouviram o som de guinchos e de focinhos farejando, quando os ocupantes da fábrica correram para se esconder. A chuva escorria pelo telhado quebrado e empoçava no meio do piso. Keyes arrastou Victoria para um canto e a empurrou, fazendo-a cair de costas e a saia subir até os joelhos. Então, ele ficou imóvel, olhando para as meias molhadas dela. O rosto dele se contorceu de um modo que deixou Victoria nauseada. Estava planejando acabar logo com você, falou. Agora quero algo mais pelas dificuldades por que passei. Sua bruxa encrenqueira. Não vou me importar em provar um pedaço do que Morgan tem. De repente, nada parecia real. Entorpecida, Victoria pensou que devia estar tendo um pesadelo, que logo despertaria, e Grant estaria ali, dizendo a ela que estava tudo bem. Sua mente se voltou para dentro, e em desespero, ela se concentrou na ideia de que era tudo um sonho terrível. Nem sequer se mexeu quando Kay se agachou acima dela e começou a abrir o fecho da calça. Você não será nenhuma perda para o mundo, murmurou ele. Já vi milhares do seu tipo. Uma coisa eu tenho que admitir. Você é uma megerazinha durona. Nenhuma mulher teria sobrevivido ao que sobreviveu. O tom dele saiu carregado de inveja. Só o melhor para Morgan. Você é uma mulher e tanto. Continuou a murmurar com raiva e levantou a saia de Victoria. Ela desejou já estar morta.